Abacuque, capítulo 3, versículo 17, diz assim, irmãos, eu não vou ler o 17 todo não, tá? Só a parte A e B, depois eu vou ler o 18. Você já deve ter me visto, né? Já deve ter me ouvido pregar esse versículo, mas eu quero pregar hoje de uma outra maneira, te dando uma outra visão, porque o profeta Abacuque escreveu esse texto, tá? Abacuque, capítulo 3, versículo 17, diz assim, irmão Diego, seja bem-vindo. Samira, diz assim, porque ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira. Pula para o 18, pula. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Simone, preguei esse texto lá nos 6 anos da Batista da Lagoinha do São Geraldo, lembra? O mesmo texto, mas Deus me deu uma outra mensagem hoje, amém? E eu quero compartilhar com os irmãos. Pode se sentar, meu muito obrigado. Irmãos, principalmente aqueles que me acompanham, sabem que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Irmão Adil, você lê um texto hoje, Deus fala algo com você. Daqui 1 ano, você lê o mesmo texto, Deus fala uma outra coisa com você. Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Hoje, quando amanheceu, eu não sei se era 5h59, que cada dia o sol nasce em um horário, né irmã Ana, não é verdade? Eu não sei que hora que o sol raiou hoje, mas eu sei de uma coisa, irmã Jô, quando o sol apareceu, as misericórdias do Senhor se renovaram. Posso ouvir um amém? A palavra do Senhor se renovou. Posso ouvir um amém? Então, irmã Simone, Marcinho e Nicole e minha esposa, a pastora Débora, estava comigo há uns 2 meses atrás. Quando ministrei, terminei de pregar aqui, corri para pregar no 6º aniversário da Lagoinha do bairro São Geraldo. E eu preguei esse mesmo texto. E eu falei sobre a importância do figo. Eu falei sobre a importância da uva. E eu falei sobre a importância da oliva. E me permita nesta noite ler esse texto e não falar desses 3 frutos. Na realidade, talvez eu deva falar um pouco do figo aqui, porque é uma situação que o mundo está vivendo, e eu desejo profetizar aqui algo que é liberado através desse texto aqui, quando nós falamos do figo. Queridos, quando nós lemos o livro de Abacuque, Abacuque foi um profeta em um período muito difícil do povo de Deus. O povo de Deus, ele teve altos e baixos. O que é isso? Houve um momento que o povo de Deus estava em comunhão com Deus, estava vivendo uma intimidade com o Senhor, mas houve um momento em que o povo de Deus se afastava. A violência crescia no meio do povo, a corrupção crescia no meio do povo, o pecado crescia no meio do povo. Então, o povo de Deus vivia nesses altos e baixos. Um dia era crente, um dia eles louvavam, adoravam, e de repente, por alguma situação, e eu vou te falar por qual situação, porque na realidade, dos quase 38 reis que governaram Israel, apenas 10, não se assuste, apenas 10 serviam a Deus, apenas 10 serviam a Deus. Então quer dizer que muitos reis reinaram sobre o povo de Deus, mas não serviam o Deus do povo. E isso, quando acontecia, acabava que afastava um pouco do povo e do relacionamento do povo para com Deus. Então acredito eu, a Bíblia não fala isso, mas aí eu tenho a oportunidade de pensar assim, que quando tinha um rei que era temente a Deus, o povo se alegrava, o povo também, isso refletia no povo, sim ou não? Mas quando tinha um rei que não servia a Deus, aquilo fazia com que o povo se afastasse de Deus, porque eles tinham outros deuses, eles serviam a outros deuses. E quando Deus levantou o profeta Abacuque, Deus levantou num período muito difícil do povo. Deus levantou Abacuque em um período onde a corrupção, o pecado,
iniquidade, o erro estava grande no meio do povo. E quando nós pregamos aqui o livro de Abacuque, para quem não sabe, é capítulo 1, 2 e 3. São apenas 3 capítulos. Repita comigo capítulo 1, repita comigo capítulo 2 e repita comigo capítulo 3. São 3 capítulos no livro de Abacuque. E eu consigo, e talvez isso que seja, isso que vai nortear a palavra que Deus colocou no meu coração para amanhã de hoje, lá na comunidade batista, transformando vidas, e para esta noite de Santa Ceia, porque eu estou ministrando praticamente a mesma palavra, o mesmo texto, irmãos, e talvez seja isso que vai nortear esta palavra, a situação do capítulo 1, a situação do capítulo 2 e a situação do capítulo 3. No capítulo 1, irmã Jô, nós encontramos um povo corrupto, nós encontramos um povo no lamaçal ou do pecado, né? Até porque a Bíblia fala que aquele que está sujo, sabe qual que é a tendência? Alguém pode me dizer o que a Bíblia fala? Que aquele que está sujo, a tendência é o quê? Se sujar ainda mais. É o pastor Renato que disse isso, irmão Paulo. Irmã Simone, foi o pastor Renato que disse isso, que aquele que está sujo, a tendência é sujar mais? Não, é a palavra. Mas nós glorificamos a Deus que não ficou só aí aquele que está sujo, que se suje mais. Ainda bem, irmã, diz que essa palavra não ficou só aí, porque a palavra também diz que aquele que está se limpando, ele se limpa ainda mais. Irmãos, nós entendemos que ali, aquele povo estava no pecado, no erro, e de repente no capítulo 1, nós encontramos um profeta questionador. Sim. E qual era o questionamento do profeta Abacuque? Até quando o Senhor vai permitir esse povo ficar nessa situação? Era um profeta que questionava Deus. Era um profeta que perguntava a Deus: Deus, até quando esse povo vai continuar nesse erro? Até quando a iniquidade vai crescer no meio desse povo? E nós encontramos um profeta questionando. Um profeta que foi levantado por Deus, não num período onde o povo celebrava, não num período onde o povo se alegrava, não num período onde o povo cultuava, mas sim num período muito difícil. E deixa eu dizer uma coisa para você: ser profeta de Deus, num lugar onde todo mundo serve Deus, isso até é fácil. O difícil é quando Deus te levanta como um profeta, num lugar onde ninguém acredita. O difícil é quando Deus te levanta como profeta, em uma família onde não tem ninguém que serve a Deus. E às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus vai te levantar na sua casa com uma única pessoa temente a Ele. E você que vai fazer diferença lá. Eu não estou dizendo, irmãos, que servir a Deus, quando uma família toda serve a Deus, é ruim. Não, mas eu estou dizendo que é mais fácil. Sim ou não? É mais fácil, porque pessoas servem o mesmo Deus que você, porque a sua família serve o mesmo Deus que você. Terrível coisa é. Tem um evangelista, irmão, que está nos assistindo, que é da nossa igreja, está online, que eu sei que ele está online, que eu vi que ele entrou ali, e ele falava assim comigo: pastor Renato, no dia que eu me batizei, o meu pai falou assim que foi o dia mais terrível da vida dele, porque eu estava me batizando. Já parou para pensar, irmã Ana? Um pai, eu sei que um pai se alegra quando um filho entrega a vida para Jesus, sim ou não? Quantos são pais aqui? Deixa eu ver. Quantos são mães aqui? Deixa eu ver. Eu tenho certeza que um coração de um pai se alegra, o coração de uma mãe se alegra quando um filho se batiza. Mas esse irmão que está nos assistindo, que está participando hoje online conosco, ele disse: pastor Renato, no dia que eu me batizei, o meu pai disse que é como se eu tivesse morrido para ele. Será que você consegue compreender a dificuldade de servir a Deus num lugar onde ninguém está servindo? Eu não sei se Deus te levantou como um profeta, como uma profetisa, no meio de uma família tão abençoada igual a irmã Francisca. A família abençoada da irmã Francisca. Eu não sei se Deus te levantou
como um profeta, como uma profetisa, numa família onde ninguém serve a Deus. Mas eu quero te dizer que assim como Deus vai honrar o profeta e a profetisa na família onde todos estão aos pés do Senhor, fique firme. Você que talvez seja o único na sua família, o único no seu trabalho, o único na faculdade, o único na escola, o único na empresa que você trabalha, evangélico, fica firme que Deus vai honrar você também. Eu já falei isso várias vezes aqui. Quando eu me batizei ainda adolescente, 13 anos. E passou algum tempo, eu fui trabalhar numa loja. Chamava Casa Globo. Era na Goitacazes, com Mato Grosso com Goitacazes. Hoje nem existe mais. Eles quebraram essa loja e construíram um prédio. Irmãos, eu estou falando de... já se vão aí quase 30 anos. Eu estou com 47, eu devia ter uns 16 para 17, foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Já tinha trabalhado no salão do meu pai. Meu pai, todo mundo sabe, era barbeiro. E eu ainda novo, 13, 14 anos, eu já trabalhava no salão do meu pai como barbeiro. Mas aí, houve um período que minha mãe falou, não quero mais você trabalhando com seu pai, não. Você vai... Aí fui trabalhar de carteira assinada. Eu já disse isso, a irmã Ana vai lembrar. Quantas vezes eu ia para o banheiro na hora do almoço para me orar, porque lá não podia orar. O patrão falava, cada um com a sua religião aqui, mas eu não quero que ninguém ore na loja. Mas na hora do meu almoço, que era 2 horas, era um direito meu, sim ou não? Eu entrava para dentro do banheiro. Alguém pode me pedir de entrar para o banheiro? Alguém pode me pedir de fechar os olhos dentro do banheiro? Alguém pode me pedir de orar dentro do banheiro? Não. Tanto que eu orava dentro do banheiro. Já falei isso várias vezes nas ministrações. Meu irmão, minha irmã, o profeta Abacuque questionava Deus porque ele estava sendo profeta num lugar onde ninguém estava temendo a ele. Quem sabe você questiona, quem sabe você diz, Senhor, quem sabe você tem a terrível sensação que os seus inimigos estão prosperando. Quem sabe você tem a terrível sensação que as pessoas que estão fazendo coisa errada, as coisas estão indo bem. Porque de vez em quando a gente pensa isso. De vez em quando isso passa na mente da gente, enquanto cristãos, enquanto servos, enquanto filhos de Deus. De vez em irmãos, o salmista ele diz, Senhor, até quando o ímpio vai prosperar? Às vezes nós encontramos pessoas questionando a Deus. Eu já questionei a Deus. Quem sabe você um dia já questionou a Deus? Quem sabe um dia você disse, pastor, que pastor que nada. Quem sabe um dia você disse assim, Deus, eu te sirvo e tudo para mim dá errado. Porque às vezes nós temos a terrível sensação, sabe, meu irmão Diego? Irmão Adilson, às vezes quando a gente tem a terrível sensação que as pessoas que estão do nosso lado, que talvez não servem a Deus, não cultuam o mesmo Deus, e às vezes, pastor, mas está tudo dando certo. Irmãos, isso é sensação. Tem hora que a gente vai ter a impressão que as coisas estão dando certo. Mas isso é só impressão. Porque na realidade não está. Deus nunca vai santificar aquilo que ele já condenou. Deus nunca, guarde, não sou eu, não é a pastora Débora, não é os irmãos que estão aqui, é o próprio Deus. Deus não vai ter como inocente o culpado. Difícil ouvir isso, né? É Santa Ceia, eu preciso pregar. Eu preciso entregar o que Deus... Hoje eu estou pregando totalmente diferente do que eu preguei de manhã, mas é assim mesmo. Que aqui eu estou pregando para a igreja que o Senhor me confiou. Posso ouvir um amém? Lá eu era convidado, eu era visitante. Olha para mim, irmãos. Não pense você que Deus vai aprovar aquilo que a palavra já reprovou. Pastor, será que Deus mudou? Por quê, irmão? Ah, pastor, eu vejo tanta gente fazendo coisa errada e a impressão que eu tenho que está dando certo, meu irmão, é só impressão. Não está dando certo, não. Não é porque todo mundo está indo em uma direção que quer dizer que Deus está aprovando. Não é porque todo mundo está fazendo isso, fazendo aquilo, que quer dizer que Deus está no negócio. Eu já preguei isso aqui em outra mensagem. Não é porque todo mundo está fazendo de uma forma que você também deve fazer.
Porque não é que porque todo mundo está fazendo que quer dizer que Deus está aprovando. Está difícil dar glória agora? Está difícil dar glória quem está em casa? Olha para mim, irmãos. O profeta Abacuque, no capítulo 1, ele era um questionador. Talvez igual a mim, talvez igual a você. Quem sabe você já disse: Senhor, até quando essa luta? Senhor, até quando essa dificuldade? Senhor, até quando essa pandemia? Senhor, até quando essa máscara que me... Eu já falei isso esses dias. Meu irmão, como eu respiro mal com essa máscara. Como eu sinto falta de ar com essa máscara. E para dar aleluia. E para cantar. O ministério 3 por ele, não se assusta não, o povo aqui adora e canta, mas a máscara atrapalha, viu? Vamos. Canta aí, creio que aí todo mundo. A máscara, né? Creio que... Abafa. Eu não sei você, mas eu já perguntei: Senhor, até quando? Mas no capítulo 2, nós encontramos um Deus que dá uma visão ao profeta. Se você não sabe, no capítulo 2, Deus disse para o profeta assim: eu vou te dar uma visão. Eu vou te dar o que mesmo? Eu vou te dar o que mesmo? Eu vou te dar uma visão. Ô, irmã Jô, e Deus não deu só uma visão para o profeta, não. Deus também inventou o telão. Deus também inventou o outdoor. Deus também inventou a fonte 250. Aí, ó. Você consegue ler de longe. Pastor, não que você está tirando isso. Deus falou com o profeta Abacuque assim: eu vou te dar uma visão. E escreva a visão com letras tão grandes. Pode ler capítulo 2. Quer que eu leia para você? Então eu vou ler. Eu li o 3, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para o capítulo 2, rapidinho. Para mim é fácil aqui, ó. Só dar um clique aqui. Eu vi aqui. Opa. Eu acho que vocês vão primeiro que eu tô. As minhas vistas. Opa, capítulo 2. Capítulo 2. Ah, aqui, ó. Capítulo 2, versículo 2. Deixa eu marcar de amarelo aqui que fica fácil. Ó. Então, ó, no capítulo 1, era um profeta o quê? Questionador. Sim ou não? Quem já questionou Deus aí? Tenha vergonha, não pode dizer: eu já questionei. Quem já perguntou a Deus por quê? Pra quê? Até quando? Ó dia. Ó mês. Ó aça. Quem já fez isso? Quem já disse: Senhor, não aguento mais? Levanta a mão. Eu não vou nem só levantar a mão, vou levantar o pé também. De tantas vezes que eu falei: Senhor, não aguento mais. Você já disse isso? Senhor, não aguento mais. O profeta do Abacuque também, ele disse: até quando, Senhor? Olha no versículo 2, irmã Ana. No versículo 2, Deus diz assim, no versículo 2 do capítulo 2, no 1 ele questionava, né? Depois você confere aí: até quando, Senhor? Ele começa assim. No 2, irmãos, eu não mostrei o 1 não, porque agora eu já pulei para o 2, mas no 1, está lá logo no início. Depois você lê no capítulo 1, ele diz assim: Senhor, até quando? Ele estava questionando. Ó, no capítulo 2, irmão Adilson, no versículo 2 ele diz assim: então o Senhor me respondeu. Depois do questionamento de Abacuque para com Deus, Deus traz resposta para ele. E a resposta para ele é o seguinte: ó, e disse: escreve a visão. Deus ia dar uma visão para ele. Escreve e torna bem legível. Ah, irmãos, essa tradução do meu tablet é diferente da minha Bíblia, mas dá para entender, ó. Torna bem legível sobre as tábuas, para que quem possa ler, para que possa ler quem passa correndo. Você está correndo na Andradas ali, ó. Você está passando na Andradas correndo. Tem um outdoor de todo tamanho. Você precisa parar para ler? Não, você consegue ler correndo. Deus estava inventando ali o outdoor. Olha para mim. Deus deu uma visão e falou para o profeta: olha, escreve em letras garrafais. Eu estava lembrando, quando eu falo aqui de letras garrafais, eu acho que eu nunca disse isso aqui. O meu pai, pensa numa caligrafia maravilhosa.
Eu ficava com vergonha de escrever perto do meu pai. Que irmãos, eu não sou. Tem uma coisa que seu pastor não é perfeito. Guarde isso. E se tem uma coisa que eu tinha quando era jovem, eu tinha uma preguiça de escrever. Meu caderno começava bem, viu, irmã? Começava com a letra bonita, ou aquele L bonitão assim, tal. Aí depois, com o tempo, aí começava a ficar com preguiça. Aí a letra ficava feia. E o meu pai não. Meu pai sempre tinha uma caligrafia. A caligrafia do meu pai era maravilhosa. Irmãos, se você me entregasse 1000 papéis com texto, escrito à mão, e entre eles o do meu pai, eu conseguia reconhecer a do meu pai. De tão maravilhosa que era a caligrafia dele. Eu não, já tinha uma caligrafia terrível. De preguiçoso. Você sabe que a minha letra não era feia. Eu começava até bem, irmão Paulo. Deve ter alguém aqui que deve ser igual, né? Eu começava bem, bonitinho. De repente, no final do texto, a letra já estava mais para lá do que para cá. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a letra do meu pai era letras garrafais, letra de forma, uma letra bonita. E aí, quando eu penso aqui que Deus falou, olha, escreve de uma maneira que quem passar correndo não precisa parar, não. Vai ser tão grande o que vai estar escrito, que quem passar correndo consiga ler. Deus trouxe uma visão para o profeta. E a visão que Deus trouxe para o profeta não era uma visão boa. Fala comigo a prestação assim. A prestação, porque você vai dizer assim, ó. Misericórdia. Sabe por quê? Porque, deixa eu voltar aqui, Abacuque 3. Deixa eu voltar aqui, 17. Sabe por quê? Porque Deus não deu uma visão boa, não. Deus deu uma visão de um período muito difícil que estava por vir. Deus começou a falar do período que a nação iria ficar escravizada 70 anos no Egito. 70 anos no exílio da Babilônia. Oh, meu irmão. 70 anos sofrendo. 70 anos tão difíceis, que e isso eu já disse um dia, contando a respeito de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 1, Mateus, quando ele fala da genealogia de Jesus, ele começa a dizer os nomes, depois você confere em casa, no capítulo 1 de Mateus, Mateus começa a dizer, e filho de quem, era filho de quem, até chegar a Jesus Cristo, e quando ele começa a pular as gerações, ele diz de Abraão, sendo assim, no finalzinho dessa genealogia, Mateus diz assim, sendo assim, de Abraão até Davi, 14 gerações, de Davi até o exílio da Babilônia, mais 14, do exílio da Babilônia até Jesus Cristo, mais 14. Abraão era um personagem, sim ou não? Davi era um personagem, sim ou não? Jesus Cristo, o personagem principal, sim ou não? Mas o exílio da Babilônia não era um personagem, era um acontecimento. E foi tão terrível, irmã Ana, que o exílio da Babilônia entrou na contagem de tempo em Mateus, capítulo 1. Depois você confere em casa. Mas eu quero dizer que nós conseguimos compreender a luta ou a dificuldade que seria aqueles 70 anos. Quem sabe Deus estava mostrando para Abacuque. Quem sabe não, Deus estava mostrando para Abacuque um período difícil que estava por vir 8 anos depois dessa visão. 7 para 8 anos depois dessa visão, que seria o exílio. Mas talvez Deus estava falando dos dias de hoje. Nós estamos vivendo tempo de luta, sim ou não? Nós estamos vivendo tempo de dificuldade, sim ou não? Mas Deus vai dar uma visão para Abacuque. Deus começa a mostrar. Meu irmão, guarde o que eu vou te dizer aqui. Porque talvez seja a cerejinha do bolo dessa mensagem. A pastora Débora falou aqui dos talentos. Você tem talento de fazer um bolo? Faz lá e traz. Pastor, você fazer um pastelzinho. Hoje eu vi na propaganda, mas eu não vou assistir. Mas vai passar daqui a pouco na Record. Camarada que vai fazer uma coxinha de 12 quilos. Quem viu? Que coxinha, não é coxinha não, colchão. Quem viu? Vai passar, se der tempo, quando terminar o culto termina 7h30, se der tempo vocês vão
Vai dar para assistir em casa. Irmão Adilson, uma coxinha de 12 quilos. É para entrar pro Guinness Book. Fala comigo, aleluia. Quem gosta de coxinha aí? Ai, irmão. Olha para mim. Deixa eu dizer algo para você. Abacuque era um profeta. E Deus estava mostrando para o profeta um período difícil que estava por vir. Sabe qual é a cerejinha do bolo? É um texto bíblico, anota aí, irmã Ana. Nada. Eu disse o quê? Eu vou repetir. Nada acontece sem antes Deus revelar aos seus profetas. Sabe esse tempo difícil que nós estamos vivendo? Deus já tinha mostrado para alguém. Sabe essa luta que o mundo inteiro está vivendo? Sim ou não? Com certeza Deus já tinha mostrado para alguém, mas disseram que era doido. O quê? Imagina, eu vou criar em tese que eu vou falar aqui, tá? Imagina 5 anos atrás, alguém dizendo assim, se prepare, 2020, ninguém vai poder sair de casa. Se sair vai ser de máscara. Vai fechar o mundo inteiro. Irmãos, quando a pandemia começou, os irmãos da igreja que sabem disso, eu estava pregando em Portugal. Em várias vezes que estive lá ministrando. E as 5 últimas igrejas que eu ia pregar, parou. Mandou um recado, pastor. Que lá fechou primeiro que aqui, tá? Fechou, parou. Deixa eu dizer algo para você. Se alguém me dissesse, um dia antes do que começou a acontecer lá, e eu sei que depois passou a acontecer aqui também, porque para mim chegar aqui foi uma maior luta. Eu tive que ir para um outro país para depois conseguir vir. Eu ia falar que ele era doido. O quê? Não vai poder ter culto? Os comércios vão tudo fechar? Irmãos, quando eu cheguei para voltar, eu tive que... os irmãos daqui sabem disso. Me acompanharam, estiveram orando por mim, né, para mim conseguir voltar. Quando a pandemia começou. Olha para mim. Que nos aeroportos cheios de avião, tudo parado assim. Se alguém contasse isso um dia antes para mim, e eu não tivesse visto, eu falava, não, é doido que falou isso. Quantas pessoas que foram chamadas de doido. Você imagina, irmã Jô, alguém chegar para você há 5 anos atrás e dizer assim, olha, em 2020 vai parar tudo, vai fechar tudo, os comércios vão fechar, vai todo mundo ter que andar de máscara, o culto vai ter que ser online. Irmãos, nós ficamos quantos meses, né, Ana? Os irmãos talvez podem estar fazendo assim, pastor, a igreja tem 1 ano, a pandemia tem 1 ano e 7 meses. Como é que o senhor, como é que é isso quando a pandemia começou, o senhor estava lá? Porque quando eu voltei, aqui também fechou. Nós ficamos 5 meses fazendo culto apenas online. Lá do quarto, lá de casa. Quem lembra? Né, Simone? Eu e minha esposa. Eu tocava, ela cantava. Ela cantava e eu tocava. Ela não sabe tocar. Senão ela tocava e eu não estava não, porque eu não canto nada. Mas olha para mim, 5 meses, só online. E se alguém me dissesse um dia antes de uma igreja, dos irmãos começarem a ligar e falar, pastor, fechou, não podemos mais ter culto aqui. As últimas 5 igrejas que eu ia pregar, cancelou. Eu ia falar, se alguém me contasse um dia antes, eu ia falar assim, rapaz, você é doido. Você é profeta do caos. Opa, você é profeta do caos? Eu ia dizer isso. Quem não diria isso? Pode ser sincero, irmão Paulo. Há 5 anos atrás, alguém te contasse a história de 2020, você ia acreditar? Você ia, irmã Ana? Porque a gente ia chamar ainda de profeta do caos. Porque quantas pessoas, eu já chamei muitas pessoas de doido. De vez em quando a gente vê essas matérias aí, que não sei quem, que construiu uma casa debaixo da terra, porque se acontecer terremoto, se acontecer uma catástrofe, que a pessoa ia estar segura, eu falava, o cara é doido. Quantas vezes eu disse isso? Quantas vezes eu já falei isso? Irmãos, mas eu vou te dizer, porque Deus mostrou o profeta Abacuque que viria um tempo difícil, e eu vou repetir, irmão, o que a senhora anotou aí, nada, absolutamente nada acontece sem antes Deus revelar aos seus profetas. Quem sabe Deus tem te mostrado algo? Quando eu vou dizer algo aqui,
que Deus disse no meu coração de uma maneira muito forte na semana que encerrou ontem. Quando o povo de Israel, já vou até fechar porque eu vou encerrar do 3, o 3 é rapidinho, só vou falar aqui. Olha para mim, quando o povo de Israel, depois de 420 anos escravizado no Egito, quando eles saíram, quando eles foram libertos, eles não foram de mãos abanando, não. Eles não foram embora sem nada, não. Eles levaram gado. Quem sabia disso? Eles levaram ouro. Quem sabia disso? Pastor, eles levaram ouro? Levaram. Pastor, como é que o senhor sabe? Lembra quando Moisés subiu para o monte? Inclusive eu já subi nesse monte lá, em Israel, quando eu fui. Olha para mim. Lembra que quando ele desceu, eles tinham feito um bezerro de ouro? Quem lembra? Quem conhece o texto? Aonde que você acha que eles arrumaram o ouro? Eles estavam levando o ouro. Mas desse tempo difícil que estava por vir, que Deus estava mostrando para Abacuque, irmã, depois de 70 anos, você sabe o que foi a única coisa que o povo levava nas mãos? Não sabe não? Você vai aprender um segredo hoje que eu aprendi e que foi ministrado no meu coração de uma forma muito grande. Alguém pode me dizer o que eles levavam? Qual foi a única coisa que eles levavam nas mãos? Quando eles saíram quando eles saíram depois de 420 anos escravizados, levaram ouro, levaram prata, levaram gados, os filhos, as esposas, o sustento para aquele período, que quando acabou, Deus começou a mandar o maná, tirar água da rocha. Mas quando eles saíram do exílio da Babilônia, a única coisa que eles levavam na mão, sabe o que era? Sementes. O que eles levavam mesmo? Eles levaram ouro? Do exílio da Babilônia, não. Eles levavam prata? Eles levavam humilhação. 70 anos foi o período mais humilhante. Nem os 420 anos foi tão humilhante para o povo quanto o exílio. E sabe a única coisa que eles tinham nas... irmão, isso aqui dá uma mensagem maravilhosa. Sabe qual era a única coisa que eles tinham nas mãos? Sementes. Foi daí que um dos salmistas, no cântico de rolagem, escreveu: quem semeia com lágrimas. Alguém pode completar? Colherá, ceifará com alegria, colherá com alegria. Eu não sei se nesse período você tem chorado, mas eu sei de uma coisa: a semente, o primeiro passo dela é ser semeada, o segundo é germinar, o terceiro é crescer, o quarto é florescer e o quinto é frutificar. Eu não sei se você está plantando com choro. Tem dia que eu venho aqui para a igreja, falo com a Débora, vou lá para a igreja, e vem para cá e fico aqui orando. Às vezes eu choro. Olha para mim, irmãos. Mas eu sei de uma coisa: quem planta, quem leva as suas sementes com choro, meu irmão, colherá com alegria, com júbilo. Talvez você está chorando, talvez você está passando luta nessa pandemia, talvez você está passando luta com o marido, talvez você está passando luta com o filho, talvez você está passando luta com a filha, talvez você está passando luta com o esposo, com a esposa, mas te prepara, vai chegar o tempo de cantar. No lugar da vergonha, Deus dará dupla honra. Eu encerro aqui. Sabe que no capítulo 1 o profeta questionava, no capítulo 2 a Deus entrega a visão e manda ele escrever bem. Meu irmão, eu quero escrever bem grande. Jesus cura, liberta, transforma. Jesus te ama. Jesus vai mudar a sua história. O capítulo 3, ele fala da importância do figo. Aí foi a mensagem daquele dia. Da uva e da oliva. Só para não ficar incompleto.
O que mais tinha naquela época eram pessoas feridas. E sabe para que servia o figo? Não era só como alimento, não. Era também um remédio, irmã Ana. Quem conhece Bíblia sabe que eles faziam uma pasta de figo. E com a pasta de figo eles colocavam nas feridas. E essa pasta na ferida, ela tinha 3 funções. Na realidade tinha muitas funções, mas deixa eu falar pelo menos de 3. Primeiro, ela tirava a dor. Ela tirava o quê? Quem sabe você está com a alma doendo. Quem sabe você está com uma dor no corpo físico, né, Marcinho? Quando eu cheguei na casa do Marcinho, não vou no culto não. Eu, por que, Marcinho? Estou com uma dor. Ele trabalhando, caiu um negócio no dedão dele, sim ou não? Cadê a dor, Marcinho? Sumiu, acabou. Olha para mim, irmão. Quem sabe você está com dor física. Mas quem sabe você não tem dor física, está tudo bem com o seu corpo, mas quem sabe a sua alma está doendo. Jesus, o figo, eles faziam uma pasta e colocavam, e aquela pasta tirava a dor. Há uma unção de cura aqui nesta noite, posso ouvir um amém? A segunda função da pasta de figo era impedir que a ferida se infeccionasse. Era um anti-inflamatório. Meu irmão, eu não tenho medo de falar o que eu vou falar aqui agora. Se você tiver uma ferida, se você tiver uma situação para resolver com o seu cônjuge, com o seu filho, com a sua filha, com quem quer que seja, resolva hoje. Não deixa para amanhã não, porque amanhã está maior. Ferida é assim. Ferida, ela está pequenininha um dia. Você não cuida, no outro dia ela está maior. No outro dia ela está infeccionada. No outro dia deu tétano. Nem sei se existe isso ainda. Mas, quando era criança, eu lembro quando eu machucava o pé, meu pai falava, cuidado com tétano. Um dia eu pisei no prego, enferrujado. Meu pai teve que me levar para tomar injeção. Olha para mim. Não deixa para amanhã não, resolve hoje. A Bíblia fala, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Resolva hoje. Você tem um problema com seu irmão? E hoje é noite de resolver, irmão. Hoje é noite de Santa Ceia. Vamos fazer isso agora. Daqui 5 minutos nós vamos estar celebrando a ceia. Olha para mim. Tem algum problema comigo? Eu quero te pedir perdão nesta noite. Porque hoje é a noite de resolver. A ferida não vai aquecer, não. Quero aproveitar e dizer isso de altar. Porque ninguém é perfeito. Não existe pastor perfeito. Não existe pastor super-homem. Quero pedir perdão aos irmãos das bandas se eu não pude receber eles da maneira que eles, enquanto profetas da adoração. Quero pedir perdão para você. Quem sabe um dia eu fiz algo, falei algo, numa pregação aqui desse jeito meu de pregar, quem sabe um dia te machucou. Eu quero te pedir perdão. Não deixa essa ferida aumentar, não. E a terceira, e não a última, mas dentro dessas 3 que pontuei, a pasta de figo ajuda no processo de cicatrização. Quase ninguém sabe, a não ser minha esposa e alguém que já me viu de bermuda, eu tenho uma cicatriz aqui no meu joelho. Eu em 1900 eu sou de 74, na Copa de 82, meu irmão, eu fui longe agora, hein? Eu estudava na escola, eu era menino, igual assim a Nicole, que nós vamos apresentar ela daqui uns dias. Quantos anos você tem, Nicolinha? Oi? 10? Não, eu tinha menos que você. Sou de 74 para 82, dá 8, né? Eu tinha 8 anos, eu voltando da escola municipal Monsenhor João Rodrigues de Oliveira, lá no São Geraldo. E eles liberaram todo mundo mais cedo, porque era a época, por isso que eu sei que era a Copa. Pastor, como é que você sabe que era um dia do jogo do Brasil? Porque eles liberaram a aula mais cedo por causa do jogo. Estou falando da época de Zico, Sócrates, Miller. Tem gente que nem sabe quem são esses jogadores. Olha para mim, irmãos. E quando eu fui atravessar a praça, tem uma praça no São Geraldo, quem conhece o bairro sabe, conhece a praça, né, irmão, do São Geraldo. Quando eu fui atravessar, veio um motoqueiro e bum! E deu um corte de todo tamanho na minha perna. O meu irmão, que estava indo me buscar na aula, e ia chegar atrasado, na hora que ele viu, ele foi e começou a segurar. Meu irmão, que inclusive é pastor hoje também.
E vou viver a minha vida inteira, pastora Débora, vou lembrar meu irmão segurando, meu irmão mais velho que eu. Se eu tinha 8, ele devia ter 12, mas naquela adrenalina daquele acontecimento, meu irmão segurando o motoqueiro, porque ele queria ir embora, e eu com a perna cortada, que tinha me atropelado, e meu irmão, não, você vai ter que pagar outro Renato, você vai ter que pagar outro Renato. Aquela coisa de irmão mais velho, tentando proteger, e naquele susto, né? A palavra que saiu, você vai ter que pagar outro Renato. Olha para mim. Mas a cicatriz está aqui até hoje. E sabe de uma coisa? Toda vez que eu olho para ela, eu falo, eu venci. Estou aqui. Cheguei até aqui. Às vezes, a ferida vai fechar, vai cicatrizar. Sabe por que nunca mais vai ser assim, pele lisinha no meu joelho? Nunca mais. Porque toda vez que eu olhar para aquela cicatriz, eu vou lembrar desse acontecimento. Eu vou lembrar do cuidado de Deus. Vou lembrar que Deus me guardou, porque Ele tinha um projeto para a minha vida. E Ele tem um projeto para cada um aqui. Fique de pé.